Gatas, bem-vindas! Estamos aqui com mais um podcast, Andrômeda 40 a mais. Felicíssima, porque eu sempre estou, desculpa, Brasil, sou uma pessoa feliz, né? Sinto dizer. Estou aqui com uma 40 a mais, escritora, apresentadora de um podcast. Ela faz também uma coisa que é super interessante, que é especialista em carreira. Ela é casada, não tem filhos. Estamos aqui com Vivian Castanheda. Seja muito bem-vinda, Vivian. Andrômeda, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar aqui falando para o seu público, né? E a gente vai ter um bate-papo bem gostoso, tenho certeza. Não tenho dúvida, Vivian. Seja muito bem-vinda e já me esclareça o que significa especialista de carreira. Então, Andrômeda, na verdade, eu vim do mundo corporativo, trabalhei por mais de 25 anos no mundo corporativo, CLT, né? Só que em 2016 eu comecei a ter uns faniquitos, assim, né? Onde eu não tinha mais energia para acordar, eu não tinha mais vontade de ir trabalhar e comecei a praticamente ter certeza que eu estava com depressão. E aí eu falei, não, isso não pode acontecer, porque como você disse que você é super alegre, eu também sempre, e sou muito alegre, muito motivada, muito, adoro, né, ter essa energia, brincar com as pessoas. Eu falei, tem alguma coisa de errado acontecendo. A gente consegue detectar, né? Porque não estava normal. Imagina só, eu que sempre acordava de bem com a vida, né, com toda a energia, eu falei, tem alguma coisa errada. E daí eu comecei a ir atrás do meu autoconhecimento, porque eu sou assim, eu posso um dia estar triste, um pouquinho depressiva assim, não com Nem todo dia depressão, é dia de sol. nem todo dia é dia de sol, mas se eu começo a perceber que alguma coisa está de errado, eu vou procurar sempre ou uma ajuda externa, ou eu vou fazer uma meditação, vou usar um óleo essencial, eu vou fazer atividade física, porque hoje eu faço isso diariamente, mas naquela ocasião eu não fazia nada disso e eu senti que estava tudo muito errado. E por uma grande coincidência, a minha mãe adoeceu, ela foi diagnosticada com uma doença rara. E voltando um pouquinho no tempo, aos 8 anos, a minha mãe saiu de casa e eu fui criada só pelo meu pai. Então, aquilo tudo começou a ter Nossa, que interessante. uma coisa muito mais forte, porque eu não estava feliz no meu trabalho e eu estava com um problema muito grande na minha vida pessoal. Então, eu fui procurar ajuda, comecei a fazer terapia. Vivian, peraí, gata. Já adorei essa história que você foi criada pelo Fui pai. criada pelo meu pai. Me conta isso primeiro. Eu e as minhas irmãs, nós somos 3. E quando eu tinha 8 anos, a minha irmã mais velha tinha 12 e a minha irmã mais nova só tinha 2 anos. A minha mãe dizia que amava a gente, mas que ela se amava em primeiro lugar. E ela foi viver a vida dela. Ela foi buscar o que ela não teve, né? Então, porque ela engravidou aos 16 anos e ela não tinha uma estrutura familiar. Hoje eu consigo te dizer, e sem aquele nó na garganta que eu tinha antes, né, todo esse processo, mas naquele momento uma criança de apenas 8 anos não sabia nada disso, Não. né? E eu vivi durante todo o meu processo até 2016, que na época eu tinha 35 anos, eu vivi perdida, porque eu senti aquele abandono assim muito latente na minha vida. Aquilo me acompanhou por muito tempo e eu falava, não, isso não está legal, não está normal. E nesse momento da minha carreira, junto com a doença da minha mãe, eu falei, está na hora de eu pedir ajuda. Peraí. Vamos lá, porque agora eu gosto de história, gata. Você já me Não. deu uma puxada aqui. Você me deu um fiozinho do novelo que eu vou, ó, puxar ele. Teu pai não casou Meu pai novamente. não casou novamente. E eu, assim, hoje, e todo mundo fala, né? Meu pai, ele foi, eu posso dizer, tá, gente? O melhor pai do mundo. Eu sei que você que está nos assistindo aqui vai dizer, não, meu pai é melhor. Mas o meu pai, ele foi, assim, um cara que ele viveu pelas filhas. Ele deu tudo que ele sabia dar
para as 3, mesmo a gente sabendo que muita coisa ainda ficou, porque ele era um cara de prover, né? Ele trabalhava para sustentar a família. E de repente, imagina, porque na criação dele, a mulher tinha que fazer o papel de criar e ele de servir, né? De dar o dinheiro dentro de casa. Do Então, do sustento. sustento. E ele, então, se dedicou 100%, lógico, também com a ajuda da minha avó paterna, né, que foi quem nos deu todo o suporte e ajudou muito ele também, porque imagina só, uma filha de 12, eu de 8, a de 2, A de como 2. que ele ia fazer? Mas a minha mãe, ela às vezes para meio que chantagear, ela vinha e pegava a mais nova. E daí a gente falava, a gente tá com saudade da Tainha, né, da Natália, que é a minha É. irmã mais nova. A gente tá com saudade dela, trazia de novo e ficava fazendo isso. Quando eu tinha mais ou menos em torno de 12, 13 anos, ela voltou. Só que quando ela voltou, e daí tem toda esse agravamento, né? Porque a gente não tinha mais como respeitar, né? Não tinha mais Tinha como. vínculo. Não tinha o vínculo, mesmo ela indo e voltando, a gente falava, não, mas como assim agora você vai mandar a gente fazer? E a minha mãe sempre foi muito autoritária, mas você tem que fazer porque eu sou sua mãe, né? E essa foi a criação, né? Ela também foi criada dessa forma. E daí passou mais um tempo, quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha 22 anos, ela foi embora de vez. Daí, então, ela pegou no meio da madrugada, a malinha dela já estava pronta, ela pegou e foi embora. A gente tinha um apartamento na praia nessa época. E ela pegou, falou que tinha falado para meu pai que ia fazer uns exames eu não lembro agora o Num nome do laboratório. hospital, e nunca mais voltou. E daí passou uma semana, a gente falou, o que está Oi. acontecendo, né? Daí a gente ligou na praia, a gente mais ou menos já sentia, porque ela ia todo final de semana para a praia, né? E daí, a partir daquela data, ela não voltou mais. A gente tinha contato com ela, eu e as minhas irmãs sempre procurávamos ligar para ela, né, para desejar Dia das Mães, Dia das Mulheres, aniversário, mas não tinha um vínculo, né, Andrômeda? É uma coisa totalmente diferente você ter o convívio daquilo. Lógico que durante os meus 13 até os meus 22, ela conviveu muito com a gente, mas nessa fase era muita briga, era muita falta de respeito. A minha irmã mais velha não falava com ela, elas brigavam o tempo todo, assim, era muito ruim. Não era um clima harmonioso. Era assim terrível, né? Principalmente quem via de fora. Eu via as minhas amigas, né, os meus primos, todos tendo uma estrutura familiar totalmente diferente da minha. E eu, então, por conta disso tudo, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito nova, porque primeiro eu não queria depender do meu pai. E segundo, porque eu queria mostrar para ela que eu acho que também por tudo que aconteceu na minha história, né, eu queria mostrar para ela que eu tinha um valor. Então, desde os 14 anos eu comecei a trabalhar, porque eu dizia até na época que eu queria ser presidente de uma empresa. Na época, quando eu falei isso, eu queria ser a presidente da Avon, exclusiva, porque na ocasião tinha a presidente da Avon era uma mulher. E eu falava, um dia eu vou ser presidente de Olha uma que boa empresa, referência e, já. e fui seguindo, né? E daí, isso tudo aconteceu, eu me formei, fiz faculdade, morei fora um tempo também, morei na Inglaterra, mas quando eu já estava na minha carreira bem construída, eu estava numa posição muito boa, que foi em 2016. Fazendo o quê? Eu trabalhava numa empresa, na época eu era gerente comercial, né? E eu sempre trabalhei na área comercial, mesmo tendo sido. Eu me formei em publicidade e propaganda, mas não exerci. Até cheguei a fazer estágio na época, na empresa que eu comecei a trabalhar, mas eu. Por não ter informação e nenhuma instrução, eu fui para aquilo que era mais fácil e o que tinha disponível naquela ocasião, né? Se eu tivesse tido uma orientação, eu teria seguido totalmente diferente, porque eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade, eu prestei FUVEST, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e por 2 pontos eu não passei para a segunda fase. E eu prestei psicologia, porque era o que eu queria ter sido, ter feito tudo, né? Porque eu sempre
quis ajudar muito as pessoas, mas acabou não acontecendo, daí comecei a trabalhar, e daí eu trabalhava no mercado que era o mercado gráfico de comunicação visual, e então estava muito relacionado com publicidade. Eu não tinha muita informação e naquela época não tinha muito, eu não tinha muito conhecimento, não tinha como hoje a gente dar um Google, né, e saber e pesquisar. E então o que que eu fiz? Eu fui procurar uma faculdade, porque eu queria continuar, eu não queria parar de estudar, porque eu sabia que para ser alguém naquela época, né, eu pensava dessa forma, eu tinha que continuar os meus estudos. Então, eu saí do colégio, eu tenho que fazer a faculdade direto. Eu não queria parar nenhum ano. E logo eu entrei, na faculdade que eu tinha condições de Hum. pagar, e E daí não fez o que gostaria. mas não fiz o que gostaria, sabe por quê? Olha que engraçado. Primeiro, porque a faculdade era barata. Segundo, porque era uma faculdade adventista e não tinha aula de sexta-feira. Pessoal, pode me recriminar, mas foi verdade. Eu já, como eu trabalhava muito, eu era muito cansada, porque imagina só, você trabalhar e depois ainda estudar, e eu pensava muito nisso, porque eu sempre fui muito dorminhoca. Então eu falava, já que não vai ter aula, então é essa que eu vou fazer. Vou ter aula de Ótimo. sexta-feira, vai ser maravilhoso, né? E daí eu fiz. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que começou a orientação, que eu ia fazer o TCC, que a faculdade foi de 4 anos, a minha orientadora falou assim para mim, Vivian, mas você está na faculdade errada. Eu falei, Oi? tô? Por quê? Ela falou assim, porque você, pelo que você está me contando, que você quer fazer no TCC e tudo mais, você devia ter seguido relações públicas e não publicidade. Daí eu falei para ela, mas e agora? Não dá para dar um jeito, sei lá, dar uma esticada, fazer mais um ano? E ela falou assim, termina e depois você faz uma especialização. Foi aquela professora que, na ocasião, aquela orientadora, que começou a me despertar para que, Um olhar. mesmo eu não tendo feito exatamente o que eu queria, mas depois eu poderia me especializar mais. E isso eu fiz. Eu nunca parei de estudar, Andrômeda. Eu, assim, sou aquela pessoa que quanto mais conhecimento, melhor, porque eu acho que a gente aprende com tudo. Mas hoje, por exemplo, eu não faria outra faculdade. Eu faço cursos mais rápidos, porque eu sou daquela que Mais é, assertivos. e também porque eu sou de fazer e executar, fazer e executar. Senão, depois eu esqueço. Imagina só, eu me formei em 2002, fiz minha especialização em 2012, eu já não lembro de praticamente nada. Claro. Muita coisa, né? E ainda mais nessa era que a gente está de tanta informação, Gente, é né? muita informação, desculpa. É impossível a gente Não, não, acompanhar, é né? impossível. E eu acho que a gente tá com a mente cansada Tá, de tanta informação e a maioria a gente não usa e não é o que a gente quer consumir. É exatamente. muito louco isso, né? É, muito. Pode tomar água, Vivian. É porque a gente começa a falar, né? A Daí gente se começa. empolga. Ah. E daí, então, voltando a essa história, né, de 2016, eu fui procurar ajuda, fiz terapia, Aí né? você se viu do nada com alguns sintomas que não era seu. Não, eu não tinha, eu começava a me dar muita desculpa para não ir trabalhar. Só que eu Hum. nunca faltei. Mas imagina só, você ir trabalhar e você não entregar o que realmente é necessário. Acabou o Então, tesão, Vivian. acabou. Simples assim. Mas daí, Andrômeda, eu descobri que naquela ocasião, realmente eu fazia algo que eu sempre fiz, que foi o que eu construí durante a minha carreira, mas aquilo não brilhava os meus olhos. Aquilo não era o que eu queria ser quando crescesse. Aí a conta veio. Daí a conta veio. E eu só descobri realmente isso depois de 2 anos, investindo muito forte no meu autoconhecimento, que foi fazendo terapia. Daí eu fui procurar fazer, eu fiz curso de coaching, eu fui fazer o Empretec para descobrir se eu seria uma empreendedora futura. E eu comecei a perceber que aquilo estava me mostrando o caminho totalmente diferente daquilo que eu estava fazendo. Mas Hum. daí eu falei: "Como que eu vou fazer? Já tenho mais de 20 anos de carreira, e como que eu não posso jogar isso fora, né". E um Mas e também não posso ficar mas infeliz. não posso ficar infeliz. Daí um dia, sentada na minha cama, eu sentei e falei assim: "Deus, Pai, me ajuda. Eu não tô feliz mais, me mostra o caminho, né".
E daí, Andrômeda, quando eu olhei para o lado, tinha o meu livrinho de cabeceira, que ele se chama Abrindo Portas Interiores. E eu tive um insight naquele momento que eu precisava, então, com a dor que eu estava sentindo, né, na minha carreira, ajudar as pessoas a não viver o que eu estava vivendo. E daí começou a vir muita coisa na minha cabeça de uma forma que eu não consigo te explicar. Eu só. Baixou o download. Eu lembro que eu fechei o olho, assim, peguei um papel e uma caneta e comecei a anotar. E eu comecei a escrever que hoje é o meu projeto social chamado Abrindo Portas por Vivian Castanheda, que naquela ocasião, em 2018, eu comecei a orientar jovens, porque a minha ideia era fazer com que o jovem não passasse pelo que eu passei. Imagina só, depois de 20 anos de carreira, já com 35 anos na ocasião, e daí agora eu já estava com 37, né? Porque foi em 2018 quando eu tive esse insight. Eu falei, eu preciso ajudar esses jovens a não sofrer o que eu sofri, né? Que eu estava sofrendo. E daí eu comecei a escrever como ajudar. Porque eu estava infeliz, eu não tinha energia para ir trabalhar. E eu, então, achava que tudo isso também, naquela ocasião, né, quando eu fui procurar ajuda, que o problema era do outro, que a minha equipe estava errada, que a minha equipe não batia a meta, e que eu estava na empresa errada, e tudo vinha na minha cabeça. E quando eu tive o insight, eu percebi que o problema não era o outro, o problema era eu. Você não sente que o RH dessas empresas não tem um olhar para esses gestores? Olha, eu acho que é uma mistura dos dois, não só o RH, né? Eu acho que ainda falta muita preparação no RH, né? Não vou generalizar, porque tem muita empresa que faz um trabalho Sim, incrível, sim. mas tem muito, porque eu já fiz muitas entrevistas e eu hoje, eu entrevistei muita gente também, né? Dentro do que eu fazia no mundo corporativo, eu tinha o papel de montar equipes, né? E então, assim, é papel da gente também, como gestor, junto com o RH, e descobrir esses profissionais. Mas mais até do que o RH, cabe a gente também, na hora de começar uma carreira, ou estando na carreira depois de 20 anos, entender quem a gente é. E por isso eu falo do autoconhecimento. Porque imagina só, na minha época, a gente fazia aquele exame, como que chama aquele exame de você descobrir o que você tem As mais, as aptidões. aptidões, né? Ele mostra para você, olha, você tem aptidão para o comércio, você tem aptidão para ser fisioterapeuta, você tem aptidão para medicina, para advocacia. Só que, mais até do que isso, é importante nesse trabalho que o profissional faz, que normalmente é o psicólogo que faz, ele identificar o que a pessoa quer ser quando crescer. Porque ela pode sim ter todo esse perfil. Você pode ter o perfil para ser uma boa médica, você pode ter perfil para ser uma boa advogada. Mas será que é isso que você quer ser quando crescer? Então, é nesse contexto que eu falo que não é só o papel do RH, porque o RH, na hora que te entrevistar, ele vai ver que você tem toda essa competência, que você. Falando no meio do No processo. meio do No processo. meio do Também. processo, ter um olhar. Vamos ver. Porque você sinalizou de alguma forma Sim, no seu trabalho, você pode ter certeza. sim, Eu não sei se baixou uma meta ou se você estava mais nervosa, mais irritada, porque a gente vai demonstrando sim. alguns Não sinais. entregava resultado. Eu já não vinha entregando resultado há muito tempo. Eu estava vendo que uma hora Então, eu ia dançar. então, mas aí esse RH, assim, você tem um histórico de 20 anos. Sim. Vai, durante 18 anos você estava ótima. Então, pera um pouquinho. Sim, Opa, sim. está acontecendo alguma Está coisa. acontecendo alguma coisa. E sim, o RH tem esse papel, ele tem que Tem esse trabalhar papel, não tem muito. outro lugar na E eu acho empresa. que hoje muitas empresas já estão fazendo esse trabalho, né, de sentar com o colaborador. Pouquíssimas. Tem, então, A gente tem como que enaltecer as que estão não, com essa. Fazendo esse papel, desenvolvendo esse papel. mas olha que Mas as interessante. outras precisam começar. Sim, muita coisa precisa mudar, né? Mas tem muita gente, muito gestor despertando para poder enxergar o seu colaborador, né, a sua equipe como humano. Isso está acontecendo. Lógico que
bem pouco, né? É uma sementinha ainda bem no comecinho, mas o pessoal está começando a despertar. Porque o que acontece? Principalmente agora, depois da pandemia, tá todo mundo falando, opa, pera lá, não é mais assim, eu quero assado, eu prefiro que seja dessa forma, eu vou me respeitar mais. Lógico que, como a gente está aqui representando isso para mostrar para todo mundo que está aqui nos assistindo, que nós temos essa voz de poder mostrar para eles, então vamos acordar, pessoal, porque ainda é tempo. Eu demorei... Sempre há tempo. Eu demorei, 22 anos para descobrir o meu propósito de vida. E que tá tudo bem. Ajudar as pessoas. Você descobriu. Mas imagina só, mesmo você que está começando a sua carreira agora e percebeu que não é isso que você gosta, que você quer ser quando crescer, muda a rota. Dá tempo ainda. E não é porque, por exemplo, eu agora tenho 42 anos. Se hoje eu descobrir que não é mais aquilo que eu quero fazer, ainda dá tempo, porque eu penso, mesmo que se eu morrer o ano que vem, eu pelo menos vou morrer feliz, né? Eu vou te contar que a primeira entrevistada do podcast, ela tem 80 anos. Uau! Vai fazer 81. Ela fez uma transição de carreira com 79. Uau! Sensacional. Não, depois da Maria Lúcia ter passado na minha vida, cedo... Todo dia é cedo. Todo dia é cedo. Não existe tarde. Não. E mesmo porque, a vida, em um piscar de olhos, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. E eu também posso mudar. Sim. Pode então, sim. eu não preciso estar. Assim, eu falo, hoje nós estamos. A gente tem que começar a usar essa palavra. Sim, exatamente. Não somos. Eu sempre me apresento assim. E daí eu até conto tudo isso, né? Tanto que o nome do meu capítulo é Reinventando a Minha História. Porque foi então aí que eu comecei a reinventar a forma como eu trabalhava. Porque... Lembra que eu te falei, né? Eu falei, e agora? Mais de 20 anos de carreira, o que eu faço? Eu não posso jogar tudo fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reinventar a forma de trabalhar. E então, eu fiz essa grande transformação. Eu comecei a ajudar... Continuou na mesma empresa? Continuei na mesma empresa, mas eu fiz uma grande transformação. Eu passei a olhar o outro como humano. Eu comecei a ter o olhar para toda a minha equipe como humano, porque antes, como eu fui criada e como eu fui construída, né, minha carreira foi construída, era de muita autoridade, e eu era muito autoritária. E daí foi quando eu falei, opa, pera lá, se eu não gosto disso, como que eu posso estar sendo assim com a minha equipe? Então eu comecei a fazer essa transformação. Lógico que não foi de uma hora para outra, porque eu já estava com tudo aquilo enraizado em mim, mas eu fui me especializando. Então, eu fiz especialização em gestão de pessoas, tudo voltado para o humano. Então, eu fiz coaching, eu fui fazer cursos voltados para psicologia, eu fui fazer uma especialização fora, até na Inglaterra também, vendo o lado do mundo corporativo, mas de um jeito mais humanizado. E eu fui me especializando, e daí, em 2019, eu escrevi o meu primeiro livro, que é esse, né? O Que a Vida Ensina, Compartilha, esse volume 1. E eu conto tudo isso que eu estou te contando, bem resumido, né? Como aconteceu desde os meus 8 anos, né? Como que foi construindo, que foi através da doença da minha mãe que eu comecei a ter um olhar mais para o amor. Porque eu percebi, tudo bem que foi muito dolorido, né? Que eu vivi todo esse processo, mas eu falei, era o que ela sabia fazer. Lógico que na minha... tinha para dar. Era o que ela tinha para dar. Mas eu só consegui enxergar isso quando eu fui atrás do meu autoconhecimento, para eu conseguir reinventar toda a forma de trabalho. Você fez constelação familiar? Fiz constelação familiar. Sabia. Fiz... astrologia, fiz numerologia, eu adoro tudo isso, assim, sabe? Porque toda mulher gosta de um signo. Eu falava, eu preciso
de uma resposta, né? Só que a resposta estava dentro de mim e eu não conseguia enxergar sozinha. Então, através de tudo isso que eu fui fazendo, né, de cursos e também, né, de ter esse olhar mais místico, eu comecei a enxergar a Vivian de uma forma diferente. Daí, em 2019, eu escrevi o meu primeiro Acho que livro. você foi mais leve com você. Fui muito mais leve comigo, porque eu sou virginiana. Ai, E eu... duas! Lógico, por isso que era o azul. E eu sou muito detalhista e eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que fazer o melhor. E chegou um momento que eu falei, não, também é o que eu sei fazer. Não adianta eu ficar me matando de fazer tudo isso, sendo que nem sou eu que estou fazendo isso direito. Então, eu comecei a fazer isso. E daí, em 2018, eu montei o Abrindo Portas. Em 2019, eu escrevi meu primeiro livro. Daí, em 2020, né, tava já Cadê respirando. a mãe doente? A minha mãe continuou doente. Eu não deixei de cuidar dela em momento nenhum. Eu e as minhas irmãs, nós abraçamos ela e nós pegamos ela de uma forma, exatamente tudo que a gente não teve, e a gente deu tudo que a gente podia dar para ela da melhor forma, para que ela pudesse ter uma longevidade um pouco menos dolorida, né? E para que ela pudesse, de verdade, sofrer um pouco menos, porque a doença dela foi muito agressiva. Em 4 anos ela faleceu, né? Ela faleceu no meio da pandemia, foi uma doença, assim, devastadora. Ela teve PSP, que é paralisia supranuclear progressiva, que é uma doença que dá neurológica, né, que é da família do Parkinson, e dá atrás do olho, assim. Então ela perde toda a visão periférica e ela vai virando vegetal, porque o Parkinson faz com que você perca tudo que é movimento. Sim. E ela ainda, além de ter de ter perdido esses movimentos, ela começou também não se mexer. Ela perdeu tudo de poder. Ela não conseguia nem olhar para o lado, assim. Foi terrível. E o pior, ela estava totalmente lúcida. Meu Deus, essa é a pior parte. Ela faleceu com 61 anos. Ela faleceu muito nova. Muito nova, muito consciente de tudo. E eu consegui ir lá me despedir dela, porque estava no meio da pandemia, e eu senti que ela ia falecer, né, desencarnar. As virginianas têm esse sentido. Foi muito forte, assim, né? Eu estava em casa e eu acordei um dia, no sábado, e falei pro meu marido, eu preciso ir lá ver minha mãe. Preciso lá levar, porque eu tinha que levar medicação. E a minha irmã, como a gente estava no meio da pandemia, minha irmã estava isolada, ela estava grávida, isolada no interior de São Paulo com meu pai. E só estava eu em São Paulo, e eu senti que eu precisava ir naquele momento. Eu fui lá no sábado, fiz tudo que eu tinha que levar, né? Eu levava tudo para ela, levava tudo que era de higiene. Ela ficou num local para ter cuidados 24 horas. Sim. A gente deu toda essa oportunidade dela ter um cuidado. Um respaldo enorme. Porque eu não tinha condições nem psicológicas e nem estrutura em casa para poder cuidar dela, mas a gente colocou num lugar super, assim, maravilhoso. Para esse tipo de paciente. E a gente então escolheu um lugar que ela pudesse se sentir bem acolhida e também não, porque ela era muito nova. A gente, quando colocou ela nessa casa, ela tinha menos de 60 anos. E a gente teve que, então, pedir uma autorização, porque ela era menor para eles, né? Que eles mas a gente escolheu um lugar que tivesse pessoas que ela não se sentisse mal, que ela pudesse ter um convívio diferente. Então, assim, foi escolhida a dedo mesmo. A gente escolheu, assim, visitou mais de 30 lugares para que ela pudesse ter o melhor conforto. Eu tentei de tudo que você possa imaginar, Andrômeda. Assim, eu fui não só com especialistas mesmo na causa, mas eu procurei coisas alternativas para ver se a gente conseguia mesmo trazer uma cura para ela. Mas, infelizmente, não aconteceu. E nesse final de semana, então, eu senti a necessidade, fui lá. Foi uma despedida, inclusive no volume 2, a contracapa é a foto da despedida que
Não sei como a enfermeira, porque a gente não podia nem ter o contato. Então, e daí você vai entender quando você lê o livro, o capítulo do volume 2, a foto é uma porta, né? E onde a gente está entre as grades, né? E ela me puxa, inclusive fiquei roxa, porque ela me segurava, porque ela não queria que eu soltasse. Porque eu senti depois, né? Que foi mesmo que ela estava indo embora, assim, sabe? Que Então, assim, uma despedida. foi uma despedida, foi muito forte mesmo. E assim, eu agradeço muito hoje de ter tido o privilégio, primeiro de ter sido filha dela, né? Porque graças a tudo que ela me ensinou, mesmo com todos esses desafios, eu tenho muito dela, dessa vontade, dessa energia, porque ela era uma mulher assim de Vontade de viver. muita fibra, assim, de muita garra. E ela me mostrou tudo isso enquanto a gente teve o convívio. E até no final da vida, assim, eu pude mostrar para ela que deu certo. Deu certo. Né? Então, foi isso. E daí, quando você me pergunta, né, o que é essa especialista de carreira, foi quando eu tive esse insight e essa visão de que eu precisava reinventar a forma de trabalhar e que eu precisava, então, mostrar para o outro, né, para quem está no mercado de trabalho, que não dá mais para a gente trabalhar por trabalhar. Que não dá mais para a gente apenas acordar e ir tentar sobreviver, porque não é nem viver. A gente precisa realmente trabalhar naquilo que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, porque quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, a gente nem sente que está trabalhando, né? E é isso que eu faço na minha especialização em carreira, que eu falo carreira com propósito. Eu faço mentoria de carreira hoje, né? Mas não só mentoria, eu também faço consultoria empresarial, onde eu mostro para os empresários como é lidar com as pessoas. Porque não basta só eu, por exemplo, ter uma equipe. Como que eu lido com essa equipe? Então, eu monto esses processos junto com os empresários, eu eu oriento eles a ter esse olhar para o humano de uma forma que é uma troca. Com isso, a gente diminui o turnover dentro das empresas, dessa rotatividade, a gente diminui com que as pessoas faltem tanto no trabalho, porque é importante que você tenha pessoas com você que vestem a camisa com você. Então, eu faço essas duas pontes. Tanto se você estiver nesse aspecto de que você está infeliz no seu trabalho, então eu vou estar te orientando, vou estar te mentorando, como eu faço com a empresa também, de mostrar para a empresa o quanto é importante ele ter um olhar para o colaborador também. Então, isso que é ter uma carreira... O colaborador fica mais de 8 horas nessa empresa, gente. Sim, exatamente. A gente vive, né, mais dentro da empresa do que dentro da nossa casa. Como é que vai viver num lugar que está ruim? Pois é, mas muita gente ainda, Andrômeda, trabalha infeliz. E é aí que eu mostro para as pessoas como que elas podem reinventar a forma de trabalhar, porque não necessariamente você precisa sair de onde você está. É só você começar a ter um olhar diferente para aquilo que você faz e reinventar para que você consiga também mostrar para o outro: opa, aqui eu não gosto. Até aqui você pode chegar, porque tem gente que não se respeita e permite com que o outro invada a sua privacidade, invada o seu direito de opinião. Então, é isso que eu acabo mostrando para todas as pessoas, fazendo com que elas comecem a se amar mais, né? Olha que engraçado, né? Como a pessoa vai ter que aprender o auto-amor dentro do trabalho. Dentro do Tinha trabalho. que ser inverso, né? Pois é. Mas eu acho que tudo é uma mistura. Você pode aprender dentro do trabalho, junto com seus pares, mas você pode fazer isso muito fora também. E não necessariamente você precisa só fazer terapia, tá? Eu falo para todo mundo. Ai, bem, eu tô tão contra a terapia ultimamente, você não Por quê? acredita? Depois que eu descobri outras ferramentas, descobri a constelação familiar, descobri a hipnoterapia, descobri a física quântica,
são coisas que funcionam muito rápido. Sim, muito. Nada contra, porque senão depois eles vão me massacrar, os terapeutas. Não, pelo da vida. contrário. Eu acho que mesmo tudo isso que você está falando pode junto estar com a terapia, né? Porque eu acredito que muitos terapeutas hoje, muitos psicólogos, têm se especializado nisso. Então, eles precisam vir com coisas mais rápidas, Sim. porque não dá assim, uma vez por semana eu vou lá, falo uma coisa. Gente, a semana passada já aconteceram vários casos. Sim. Não dá para voltar naquele caso. E mesmo porque na terapia a gente não trabalha só aquele caso do que aconteceu na semana. Pelo contrário, a gente está lá para trabalhar tudo aquilo que já passou na nossa vida, né? Mas daí Mas a gente maioria a gente chega ansioso para contar o que Socorro, aconteceu. né? Briguei com alguém no trabalho, né? Sim, eu briguei com meu marido, você não sabe como é que tá. Aí o que você precisa tratar que tá lá atrás, Exatamente. continua lá atrás. Aí você vai vir com um novo tema. Aí vamos tratar esse novo tema. Aí a semana foi tudo bem. Aí vamos voltar para começar a abrir o baú que a gente tá tentando abrir. Peraí, o que eu tava falando mesmo, né? Não é assim que Exatamente. Qual parte que eu parei? Tinha quantos anos? Tinha 10 ou tinha 15? Já foi pros 15 ou não? Pois é. Não, nós estava no 10 ainda. Mas eu acredito que agora, por conta da pandemia, né, veio... todo mundo teve um olhar diferente para tudo, inclusive os psicólogos, os terapeutas, eles passaram a enxergar que tudo que era muito tradicional também precisa ser inovado. Mas a gente está falando isso num mundo, né, que a gente está falando de quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje. Não, de quantos conseguem ter acesso fora a essas ferramentas. Exatamente. Não vamos ser hipócritas aqui. Com certeza. A gente, assim, extremamente privilegiados. Muito, muito, muito. Porque aí você vai para o cara que não tem nem plano de saúde. Tem nem o que comer, né, Andrômeda? Como que a gente chega? Como que você vai falar de tratar um problema que você teve na infância? Oi? O cara tá tentando sobreviver. E por isso que quando eu tive esse despertar, esse insight, foi quando eu falei, eu preciso ajudar o jovem a não passar pelo que eu passei. Então eu passei a estar em vários locais como voluntária. Então esse trabalho do Abrindo Portas, eu estou em diversos lugares para que eu possa chegar nesse jovem, mesmo nesse jovem que não tem acesso a tantas informações, para que eu possa orientar ele de uma forma para que ele, quando começar no mercado de trabalho, ele já comece de uma forma totalmente diferente. Porque esses jovens, eles acabam não tendo acesso a muitas informações. Então, cabe a gente que tem um pouco mais de acesso poder orientar esses jovens. E esse jovem ainda sofre de uma baixa autoestima absurda. Pois é. Então, ele não se acha capaz de... Ele não acha que ele vai ter um emprego qualificado. Ele não se vê dentro de uma empresa grande. E daí ele às vezes, por jogado para a situação de que agora você tem que se virar. Porque você precisa começar a trabalhar porque você precisa comer. E você precisa ajudar em casa. Porque você precisa ajudar em casa. Aí, exatamente. A maioria vai por um outro caminho que é mais fácil, que está mais próximo, né? Que a gente já sabe. O tráfico tá ali, tá recrutando. Ele viu o cara que tá com um tênis super bacana, uma camiseta super bacana, tem poder. Então deixa eu ir por esse caminho para que eu também tenha essa oportunidade, né? Então, olha como que a gente tem que repensar tudo isso. Tudo isso. E agradecer todos os dias, né? Porque gratidão eterna. Porque a gente hoje, né, por ter tido todo esse caminho diferente desses, então cabe a gente, com a nossa voz e o que a gente hoje tem de conhecimento, poder orientar essas pessoas que ainda não têm esses conhecimentos, né? Sim, eu quero que você fale muito desse seu trabalho social, porque
muita gente pode querer ajudar. Eu também tenho que fazer minha parte, porque não é só sentar aqui. Sim. Fez uma vez que você aprendeu, não desaprende, tua responsabilidade dobra. Sim, com certeza. É por isso que todo mundo fala que ignorância é uma bênção que Deus, né, dá uma olhadinha e fala assim, não, esse daqui não aprendeu ainda, então não vou nem cobrar dele, vamos pegar a conta do outro aqui. Ah, esse conhece, esse sabe. Então nós vamos cobrar desse daqui. Então, esse projeto social, eu acabo até chamando de ação social, porque, na verdade, não tem um lugar fixo. Então, imagina só que você tem um local que você queira começar a ajudar algum, mesmo que não seja jovem, tá? Porque nesse trabalho que eu faço do Abrindo Portas, eu falo que é desde quem tem 14 anos até jovem de outrora, que eu brinco, porque já passou pelo projeto Abrindo Portas, pessoas com 80 anos, sabe? E que eu perguntava, o que você veio fazer aqui? O que você veio buscar? Ele Que falou te assim, motiva? ele falou assim, porque eu gosto de aprender. Ai, E eu que tinha lindo. certeza que aqui eu ia sair com alguma informação, que não fosse para mim, mas que eu pudesse replicar tudo isso. Então, hoje eu estou em diversos lugares, mas quem quiser, né, que alguma instituição, porque eu estou no Rotary da Lapa, eu estou na Obra Social São Judas Tadeu, na ONG Presente de Alegria, mas eu já estive em diversos lugares, na Casa Lar, eu já palestrei também para a instituição da Carol Célico, acho que é Carol Célico mesmo, depois eu não sei nem se... E assim, quem me convida... o pessoal da Associação Agar já me convidou também. Então, quem me convida, eu vou lá e faço esse trabalho e mostro para os jovens. Eu já estive no Céu Casablanca lá para o pessoal, porque eles fazem o trabalho para quem está se formando, que é como se fosse o supletivo, e então eu fiz esse trabalho também para esses jovens, porque não tem só jovens lá, né? Porque eles precisam terminar o colegial, né? O ensino médio. Então, onde tiver Andrômeda, eu vou. E é engraçado isso. Eu tenho vontade de ter um lugar para poder fazer isso, mas eu sou sozinha. Eu precisaria de alguém que me patrocinasse para eu poder fazer com que o Abrindo Portas chegassem mais pessoas. Mas quando eu vejo que eu tenho possibilidade, eu já me candidato e falo, olha, posso levar o Abrindo Portas aí? E daí o pessoal abre as portas para que eu possa fazer isso. Você não pensou em estar montando uma equipe? Para poder dar continuidade nisso. Então, porque ela pode ser um multiplicador. Você sabe que já pensei em montar equipe, mas hoje eu tenho vários amigos, parceiros, eu tenho vários grupos, e normalmente o que a gente faz? Quando um tem uma possibilidade, por exemplo, dentro de uma faculdade, ou até mesmo dentro das escolas, porque o objetivo principal é estar nesses jovens, então eles falam, Vivi, eu consegui, daí eles me colocam em contato, eu vou lá e já converso. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da ETEC, para eu poder colocar o Abrindo Portas também lá dentro da ETEC, para poder, então, mostrar, né, como que eles conseguem o primeiro emprego, ou como que eles podem melhorar estando no mercado de trabalho, e por aí vai, né? Então, assim, por isso que é carreira com propósito, e por isso que eu acabo ajudando e orientando todo mundo dentro da carreira. Ah, Vivi, mas tô achando que tá muito pouco isso aí, bem. Bora lá fazer isso movimentar cada vez mais. Então, se tiver alguém que está... Sim, se alguém tiver nos ouvindo, né, nos assistindo, falar, Vivian, vem conversar comigo que a gente multiplica isso muito mais. Sim, com certeza. Tanto que eu faço isso também através do podcast, tentando levar essas informações para as pessoas, mas tudo é o começo, né? O projeto Abrindo Portas só tem 4 anos, mas a gente vai crescer cada vez mais com ele, com certeza. Eu já vou te conectar com uma pessoa que ela é vice-presidente de uma escola de samba, fica no Grajaú. Uau! E ela é professora, então ela já tem um olhar muito... E hoje, além dela ser professora, ela é diretora de uma escola pública. Legal! Então, quem tá saindo, já tá procurando, tá em dúvida, nada melhor do que já sair bem direcionado.
Não, isso sempre Eu foi o meu acho principal objetivo. Mas como eu te falei, né, não são só os jovens que estão sofrendo por isso. essa comunidade É, também. É uma exatamente. comunidade, né? O Grajaú é enorme. Sim, mas o que eu digo é, por exemplo, tem os 40 a mais que com certeza vão nos escutar, nos assistir aqui, eles vão falar, eu estou sofrendo disso, o que eu faço? Eu Tá. quero fazer uma transição de carreira. Pode vir falar comigo que eu ajudo e Não, os oriento. 40 a mais você vai ter. Gente, olha, é a rodo. As É pessoas porque têm. eles ainda não admitem que eles estão infelizes. Eles preferem tomar um tarja preta. Veja bem, né? Pois é. E vai achar que vai passar. Não, infelizmente Não não vai, tem gata. remédio que resolva esse problema. A gente tem que agir. E eu uso 3 pilares para essa grande transformação, que é o autoconhecimento, o planejamento e a execução. Quando a gente faz todo esse processo, né, eu mostro todo esse caminho com esses 3 pilares. Você que está aí, que está com essa dor aí, pode ter certeza que a gente vai ajudar. Eu não sou um Dorflex, tá? Eu sou aquilo que Muito eu vou melhor que o arrancar. Dorflex, minha filha. O Dorflex, a dor fica, no outro É, dia volta. volta, né? Não, no meu caso, não. A gente faz uma grande transformação. Porque a maioria das pessoas que me procuram é para fazer transição de carreira. A maioria. Não é recolocação, não é para ajudar a montar currículo, Ai, porque que tudo isso eu faço no bom. Abrindo Portas. É para ajudar nessa grande transição de carreira. Felicíssima. Maravilhoso. Sinal que elas estão acordando. Exatamente. Porque Mas tem muita gente que é precisa umas acordar. branca de neve, bem que olha, fica lá no sono da beleza. Esperando o príncipe acordar. Que é a solução cair. E não tem solução. Por isso que a Não gente tem solução sem ação. não tem solução sem ação. A gente precisa ir Solução fazer tem. esse processo mesmo de entender o que está acontecendo aqui, porque normalmente a pessoa fala, mas tá, eu não faço a menor ideia. Eu falo, eu sei que você não faz a menor ideia. Espera aí que a gente vai trabalhar esse autoconhecimento. Daí depois a gente vai planejar tudo isso para fazer com que isso aconteça de uma melhor forma. Porque o que acontece, Andrômeda? Em 2016, foi quando tudo começou, essa dor, essa quase uma Angústia. depressão, né? Mas eu só consegui fazer essa grande transição da minha carreira e viver do meu propósito agora, em 2022, que foi o ano passado. Dia 31 de maio foi quando eu assinei a minha saída do mundo corporativo depois de 25 anos trabalhando na área comercial. Dia 1º de junho, eu estava trabalhando exclusivamente na minha empresa. Você se planejou para Eu isso? me planejei para isso, mas precisou de 2016 até 2022 para acontecer. Não é de uma hora para outra que simplesmente eu estou 6 infeliz, anos, hein? agora eu vou. Não, precisa de um grande planejamento para isso, principalmente o planejamento financeiro. Não, principalmente, filha, pelo amor de Deus. Porque imagina só, eu 25 anos, recebendo todo mês lá o dinheirinho. Certinho. Daí como que faz agora? Então eu precisei desse grande planejamento para eu conseguir fazer essa grande virada. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo do meu propósito. E muito feliz e muito realizada. Ai, que esse sorrisão no rosto, gata. Olha só como já valeu a pena. Muito, muito mesmo. 6 anos, minha filha, para você sentar aqui e estar com esse sorrisão, com esse brilho no olhar, já valeu tudo. Já valeu tudo. Para tudo, que já tá tudo certo. Gatas, vocês estão vendo, porque assim, sorriso a gente não mente, o olhar fala mais do que a palavra. Então, assim, a gente sorri com os olhos, que na verdade, eu falo sempre, a gente sorri com a alma quando a gente sorri com os olhos. Né? Quando os nossos olhos estão sorrindo, nossa alma está muito feliz. Sim, muito. Não adianta um sorrisinho assim, né? Você tá Sim. acabada por dentro. Aquele sorrisão, tua alma tá feliz. Com certeza. E hoje eu falo para você, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no mundo corporativo, porque não tem dia, não tem hora, né? Quando a gente é empreendedor, né? Eu empreendedor, eu faço tudo mesmo. Mas eu faço muito feliz. Lógico que eu ainda estou no começo, né? Eu ainda estou sentindo como que esse mundo esse mundo empreendedor, né? Porque imagina, eu ainda estou me
desfazendo dessas amarras, porque ainda tem muitas crenças, como que faz, e assim, não são só flores, né? Tem dias também que eu falo, caramba, será que eu continuo? Porque dá aquele frio na barriga, dá aquele desespero, porque você vê que o dinheiro não entra, opa, pera lá, mas eu só saio daqui, não tem outra possibilidade de não dar certo, eu vou fazer dar certo. Então, por isso que eu trabalho segunda a segunda, tem Você dias... não fez dar certo na Fiz, empresa que não era sua? exatamente. 25 anos deu certo, por que não vai dar Gata, por certo que não vai dar comigo? pra você? Exatamente. Que é seu? Não, mas eu gosto de falar isso, sabe? Porque senão as pessoas falam, mas ela tá sorrindo, tá tudo certo. Eu tô muito feliz, eu estou certa de que eu fiz a melhor escolha da minha vida. O povo Mas, confunde as coisas. Você está feliz. Sim. Isso não significa que você já esteja no auge do seu empreendedorismo. Ganhando como você acabou de falar. até mais do que eu ganhava. Não, ainda não. Ainda. Mas é um negócio que filha nasceu agora. Não tem um ano ainda que eu comecei. Já quer. Exatamente. Mas assim, eu falo que Tudo não tem requer uma plantação. E hoje eu falo para você, lógico, o dinheiro ele é maravilhoso, sim, porque ele te proporciona tudo aquilo que você precisa. Às vezes, até, por exemplo, imagina se eu tivesse nesse momento como eu tô, com a minha mãe doente, como que eu ia conseguir prover tudo o que ela precisava. Mas por isso que eu fiz esse grande planejamento, porque eu sabia que no começo ele seria totalmente diferente. Mas eu estou segura de que eu estou no caminho certo, porque os resultados estão vindo, porque eu estou conseguindo chegar nos objetivos, porque eu traço as minhas metas mensais e, lógico, eu faço tudo hoje de uma forma mais light, mesmo trabalhando às vezes 24 horas, mas eu faço tudo mais light, porque, por exemplo, hoje eu fui treinar, era 9 horas da manhã, antes eu treinava 5 horas da manhã. Imagina só que eu teria possibilidade. Imagina que eu vim aqui hoje gravar com você no meio da tarde, nunca que eu ia conseguir, porque principalmente eu, Caxias, do jeito que eu sou, eu não me permitiria fazer isso. Entendeu? Então, hoje eu tenho essa flexibilidade e eu posso te dizer, não tem como não dar certo, porque eu estou me dedicando e fazendo tudo acontecer da melhor forma possível. Agora, eu tenho que ser realista. Se eventualmente acontecer qualquer dor de barriga no meio do caminho, não vou deixar a porta fechada. Mas o meu caminho agora é continuar ajudando e orientando, porque esse é o meu propósito de vida. Então, nós estamos falando de propósito de Sim, vida, estamos gata. falando de propósito de vida. Então, a gente que já está nos 40 mais, a gente quer propósito de vida. A gente não quer só carreira. Porque a gente já quis foi, a carreira. já foi. A carreira já aconteceu. Eu também vim do mundo corporativo, eu tenho uma empresa há 25 anos. Então, eu sei muito bem tudo que você está falando. Você foi falando e o meu foi rodando aqui, porque tudo que eu passei para chegar hoje e ter a liberdade de escolher o que eu quero fazer. Exatamente, é a escolha. É a escolha. Exatamente. E a escolha, não adianta, uma hora ela grita mesmo. Mesmo, e olha que eu amo a área da saúde. Sou da área da saúde. Eu amo mesmo, porque para estar na área da saúde, você precisa ter um amor, como se fosse amor de filho, é um amor incondicional. Porque ajudar, sem nada em troca. Eu trabalho com ortopedia, é um cara que se arrebentou inteiro, não tem horário, porque ninguém fala assim, 3 horas da tarde vou cair da moto. Não. Tem? Não. Né? De jeito nenhum. 3 da manhã eu bati o carro porque eu tomei todas. Não tem. Então, assim, a gente trabalha com curvas que é assim o tempo inteiro. Então, precisa ter amor por isso. Precisa. Senão, você não dá conta. Você fala assim, vai pra merda esse filho da mãe que tomou todas e bateu 3 horas da manhã. Vai ficar aí sofrendo, não, né? Já a perna tá de um lado, o braço tá do outro. Voa, corre pra socorrer o cidadão. Então, não é amor? Sim, é muito amor. Muito amor. Mas também, tudo é cíclico. Sim. Eu aprendi que nós não somos. Sim, isso com certeza. Toda vez que eu vou me apresentar, eu sempre me apresento. Eu estou, né, mentor. Amei! Assim quando você se apresentou, eu estou, exatamente. Eu estou, nós estamos. Amanhã a gente...
E graças a essa grande transformação, né, tudo isso que vem acontecendo, a gente tem essa possibilidade de hoje de poder fazer essas escolhas. Mas para isso, Andrômeda, eu faço muito planejamento, como uma boa virginiana, né? Então, gata? hoje, eu até tenho um curso que eu falo muito, que eu ensino as pessoas no planejamento, como planejar para ter o sucesso. Eu ensino as pessoas nisso, não só nas eu mentorias. Acho que isso olha, mais importante de tudo é o começo. É exatamente esse planejamento. O planejamento, ele esse é fundamental. Teu curso, me fala desse teu curso, porque eu acho que esse, assim, é o primeiro da lista. Então, você sabe que quando eu decidi montar esse curso, eu até pensei assim, vou fazer um curso onde eu vou lá fazer alguma coisa, escrever para as pessoas e vou gravar. Mas aí eu falei, não é a Vivian que vai estar fazendo. Então, o curso eu faço ao vivo com as pessoas. É a terceira turma que eu tô com esse curso. Pode ser que já para o próximo mês já abra, porque o pessoal vai pedindo e eu tô ainda sentindo como que eu vou montar tudo isso, mas isso veio por conta das mentorias, porque na minha mentoria eu trabalho, como eu disse, né, autoconhecimento, planejamento e execução, mas o planejamento ele é fundamental na nossa vida, e daí então, como na minha mentoria eu montei um planner para os meus mentorados, falei, peraí, eu posso ensinar outras pessoas que não têm condições de fazer uma mentoria, então eu vou fazer um curso exclusivo de planejamento. Então quem participa do meu curso ganha o planner junto e depois o esclarecimento do que ficou da aula, mas é ao vivo a aula, eu faço, ensino as pessoas. No meu planner tem para você planejar a ida do supermercado, tem para você planejar você ir fazer uma viagem, para você montar uma mala, até mesmo para nós mulheres, o ciclo menstrual, eu ensino tudo isso. Olha, isso é bárbaro. Tudo. É muito legal mesmo. Te convido a estar comigo na próxima turma. Vou te mandar o convite para você estar, você vai adorar. Menos de 1h30 a gente termina o curso, né? E ele é ao vivo, porque eu gosto de interagir com as pessoas. Eu não gosto de, eu vou deixar lá gravado, a pessoa vai escutar. Não, eu quero sentir a energia das pessoas, porque eu trabalho com energia. Eu tenho que sentir o que está acontecendo com o outro. Por isso que eu falo muito do olhar humano. Então, porque eu vou fazer, por exemplo, um curso online, eu não tenho muita paciência se não é ao vivo, sabe? Eu prefiro estar lá me conectando, sentindo. Lógico que depois é importante para eu rever, tem umas coisas que eu esqueci e tal, mas eu gosto dessa energia, desse contato. A troca é fundamental. Porque essa troca é fundamental. Quando você disse, né, de astrologia, física quântica, tudo isso está dentro de tudo que eu já estudei. Eu sou operadora de mesa quântica estelar também, mas assim, não faço isso como trabalho, mas se necessário, né, se for, eu tenho essa habilidade, posso tentar desenvolver, porque tudo, eu trabalho com cristais, eu adoro cristal, tudo que sempre está comigo é com os cristais, óleo essencial, eu adoro as luas, fases da lua, porque eu acho que nós somos regidos dessa forma. Lua cheia, você sabe, nós estamos em lua cheia, exatamente, e lua cheia é excelente para lançamentos. Então, se você que está nos assistindo quer lançar alguma coisa, até quer se lançar para o mercado, sabe? É um momento agora. Vídeo essa semana. É agora, gatas. Agora é hora de co-criar. O que é co-criar? É pensar aquilo que você quer com muita força, com muita fé, vivenciar e aquilo vai acontecer. Depende de mim? Não, né? Sua fé, já diz aí. Sua fé. A gente fala co-criar, a maioria não sabe o que é co-criar. Tudo bem, né? A gente tá já aqui, explicou. Olha, você já explicou. Maravilhoso. Num brasileiro bem rasteirão mesmo. Pensa com fé, pede que vai acontecer. Vai acontecer. Ponto. E olha, tudo que a gente joga para o universo, ele vai fazer um jeitinho, pede certo. Eu ensino muito, né, essas técnicas para todos os meus mentorados, né? Como que a gente faz? Porque assim, eu até ensino isso muito, porque durante o dia a gente pensa, em média, 70 mil pensamentos. E a maioria desses pensamentos, eles são pensamentos
desnecessários. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa escrever, a gente precisa colocar no papel, né? Então, assim, isso não sou eu que estou falando desses pensamentos, é um estudo, né? Eu até coloquei aqui na minha colinha aqui, né? Para até dar o nome para a pessoa, da Universidade do Sul da Califórnia, ele diz que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos, que quem fala isso, quer ver o nome da pessoa, até acabei não colocando, mas foi um estudo feito na USC, Universidade do Sul da Califórnia, e 80 ou 90% mais ou menos desses pensamentos são pensamentos ruins, que não servem de nada. Então a gente precisa, para que as coisas aconteçam, a gente precisa escrever para materializar. E olha, quando a gente escreve e a gente, com essa fé que você falou, lógico que tudo no seu processo, né? Que tudo é um processo. Mas eu também ensino... Coerência, né? Uma coerência. Você sabe que tem uma técnica que eu ensino para todos os meus mentorados? Vou contar aqui para o seu né? público, que é uma técnica da semente, para que as pessoas entendam qual é o processo. Então, eu falo para o meu mentorado, né, para a pessoa que eu estou lá conversando, né, nas minhas mentorias, eu falo, olha, pega uma semente do que você quiser. Tanto que no projeto Abrindo Portas, eu sempre finalizo entregando um pouquinho da semente do dente de leão, que é a flor que representa o logotipo do Abrindo Portas, né? Porque quando você assopra o dente de leão, onde ele parar, ele vai nascer. Então, tem esse significado. Então, eu até dou isso no projeto para que as pessoas possam plantar e entenderem o processo. Mas se não tiver o dente de leão para plantar, pega o feijão, porque todo mundo tem um grão de feijão dentro de casa. Então planta e começa a observar o processo do feijão. Daí, imagina só que você começou a plantar e de repente você não aguou esse feijão. O que vai acontecer? Ele vai morrer. E esse é o processo. Se você está na sua transição de carreira, se você está aí querendo, sei lá, mudar de casa, mudar de trabalho, ou até mesmo você está querendo ganhar mais no seu trabalho, e você não está regando, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque quando eu digo, eu quero um aumento no trabalho, mas você está estudando, você está se especializando, você está entregando o que você foi contratado, isso é regar. É a mesma coisa na transição de carreira, por isso que eu falo do planejamento. A gente planeja tudo para que a gente vai regando tudo para que depois a gente consiga chegar nos resultados. Ai, adorei, Vivian. Volte, querida, porque assim, luz atrai luz. Então você é super luz. Obrigada. Super luz. Então, assim, só os conselhos para essa mulher se planejar já valeu de tudo. Só dizer para ela pode, não fique infeliz onde você está. Já não, fala sério. Não, é verdade. Se absorver, olha, já deu um salto lá na frente. A gente não pulou, a gente já saltou. Sim. A gente já passou a etapa já. Então, assim, extremamente grata. Nossa, eu muito sou feliz. Muito obrigada. Portas abertas quando quiser. Vai ter o 3º livro, não vamos poder esquecer de falar. Que você já está em caminhos de estar no processo. Estou no processo. Não sei quando ainda, né? Eu pensei em 2024, mas acho que vai ser cedo, então talvez só em 2025. Mas vem aí, porque eu quero poder no livro, né, contar todo esse processo de como é viver no propósito. Aqui, eu até no volume 2, o nome do capítulo é Vivendo do Meu Propósito, né? Mas agora... Mostra para o pessoal o seu livro, então, que eu acho que é interessantíssimo. O volume 1 é esse, eu sou uma das coautoras, e o volume 2, além de uma das coautoras, eu sou a organizadora desse projeto, sou eu e mais 20 autores, aqui sou eu e mais 16 autores. Que fala de histórias. O que a vida ensina, compartilha-se. Histórias reais de pessoas reais. Os meus capítulos, nesse daqui, é reinventando a minha história e depois vivendo do meu propósito. Eu conto para que as pessoas consigam, com a minha história, se inspirar e falar, puxa, é isso que eu estou sentindo. Caramba, obrigada, Vivian, por me abrir os olhos para que eu comece a buscar essa transformação na minha vida.
Agora a gente tem um quadrinho aqui que você vai escolher, tem várias mulheres, e você vai escolher uma que se identifica mais, que fala mais sobre você, que você admira, ou qualquer coisa do gênero. Hebe Camargo, essa maravilhosa. Olha o sorriso dela, enlouquecida. Ela Olha, é que inspiração. espetáculo. Ela não, Você ela, coloca ali, ó. ela não, eu te dou esse? Isso. Ela não devia ter nos deixado, né? Mas ela deixou um legado. Ela não devia ter passado. Eterna. Ela devia ter sido eterna, sim. Mas ela é eterna, né? Porque ela deixou um legado maravilhoso. E quem fala de Hebe não consegue falar no passado. Eu queria muito ter conhecido a Hebe, mas eu assistia ela direto, imagina só, muitas noites. Eu adorava aquela alegria dela, aquela disposição. Eu amava, gente. Eu acho que a gente tem alguma coisa de Hebe, viu? Sim, com certeza. Minha musa inspiradora, foi maravilhosa. Quebrando todos os tabus. Todos. E quem manda sou eu. Já adoro. Eu fui assistir a peça dela, eu fiquei enlouquecida, achei bárbara, achei demais. E a oportunidade que ela sempre deu para outras pessoas. Sim. Independente de classe, de gênero. Exatamente. E você sabe que, né, tudo que ela fez é um pouco do que eu faço, né? Porque o meu propósito é ajudar pessoas através do meu trabalho. Então, eu comecei com Abrindo Portas, que é a minha ação social, mas eu percebi que eu falo, então eu posso trabalhar com isso também, eu posso ganhar dinheiro com isso, não no aspecto só monetário, mas para que eu pudesse inspirar outras pessoas. E olha, vou te dizer que foi... Obrigado, Deus, por ter me permitido viver, né, com essa responsabilidade, estar vivendo com essa responsabilidade que é ajudar o outro, né? Então, através das minhas mentorias, consultoria, dos cursos, no podcast, nos livros. Então, assim, eu sou a pessoa... tem um podcast. Eu tenho um podcast também. Esqueci. Que você em breve vai estar lá também, chama Compartilha Cast. Quero você lá também compartilhando sua história, para que você possa inspirar outras pessoas também com a gente. Vou loucamente. Sensacional, vai ser muito gostoso. A cor que você vai estar que eu vou igual. Porque a gente está aqui, não estamos da mesma cor, mas estamos, né, na sintonia no azul. Na sintonia do azul. E o azul é da comunicação, né, de da gente poder estar aí levando tudo isso para todas as pessoas. E São Miguel Arcanjo, minha filha, é o azul. É o azul. Tá com a gente. Delícia. Beijo, meu bem. Obrigada, viu? Gratidão. Eu queria só poder agradecer a Magda que nos conectou, né? A Magda é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, Magda, muito obrigada por essa conexão. Adorei conhecer você. Linda. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, de contar e poder inspirar as pessoas. Você é inspiração pura. Larga de ser louca. Pra nós sempre. Beijo, adorei. Obrigada.